A paz do Senhor Jesus, Pastor Marinaldo. E neste momento, eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua meditação. E mesmo que seja uma palavra prolongada, eu peço a você que escute, que medite na palavra de Deus, porque está relacionada com a situação que nosso país está passando politicamente, espiritualmente e economicamente. Se eu fosse dar um título para esta mensagem, eu diria: direito de escolha do presidente ou do ministro? Eu quero me pautar na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, e o versículo de número 11 da palavra de Deus, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Aleluia! Vou repetir a palavra de Deus para que ela fique no seu coração e você possa meditar. E se você puder deixar sua Bíblia aberta para prosseguirmos, pode deixar. Diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, eu peço permissão, Senhor, para entrar na Tua presença, Senhor. E peço, Pai querido, que o Senhor abra, Senhor, a minha mente, o seu coração, e fale através do Teu Filho, ó Deus. Que não seja uma palavra vinda do meu próprio entendimento, do meu próprio coração, ó Deus, mas uma palavra, Senhor, para que o Teu povo possa discernir, ó Pai querido, quem é que teve o direito, se foi Abraão, se foi Ló, se é o nosso presidente, se é o ministro, Senhor. Por isso eu te peço encarecidamente, repreende todo o mal, tira todo o empecilho, toda dificuldade, Pai querido, para que a Tua palavra seja pregoada e o Teu povo assistir em momento oportuno, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele recebe o chamado de Deus. Estando Abraão ainda na sua parentela, ele recebe o chamado de Deus. E Abraão agora está diante de uma situação e é preciso tomar uma decisão. Eu fico, eu parto, louvado seja o nome do Senhor. E tem momento nas nossas vidas, louvado seja o Senhor, que nós precisamos parar e tomar decisão. Se neste momento não chegou na sua vida, se prepare, porque vai acontecer um dado momento em que você vai estar diante de situações em que você vai tomar decisão. Abraão está diante desta situação e com firmeza, louvado seja o nome do Senhor, Abraão, louvado seja o nome do Senhor, toma a decisão de partir, louvado seja o nome do Senhor. Ele toma a decisão de partir e leva consigo, louvado seja o Senhor, sua esposa e seu sobrinho Ló. E Deus faz promessa a Abraão. A promessa não foi para Ló, a promessa foi para Abraão. Se Ló queria a promessa de Deus, deveria se esforçar, esperar para chegar a sua vez. Deus, louvado seja o Senhor, elegeu, louvado seja o nome do Pai, Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele contemplou, louvado seja o nome do Senhor, Abraão. E Abraão, louvado seja o nome do Senhor, ficou sendo a autoridade maior com relação ao Ló. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele elegeu, louvado seja o Senhor, como autoridade maior deste país, o presidente.
que foi eleito democraticamente pela vontade de Deus e pelo apoio do povo, eleito democraticamente. A função de ministro não é maior que a função do presidente. O sistema de governo do nosso país é o sistema previdencialista. Não é o ministro, o Congresso, o Supremo, não é os poderes de governos estaduais, poderes estaduais que administra a nossa nação. Quando Abraão ele entra no Egito, louvado seja o Senhor, e prospera, Ló, ele ficou deslumbrado pelo poder. Então, o deslumbramento pelo poder de ministro, de congresso, da corte maior do país, de governadores, de prefeitos municipais, no nosso país não é maior, louvado seja o Senhor, que o poder do presidente eleito democraticamente. Mas eles se deslumbram pelo poder, como Ló, louvado seja o Senhor, ficou deslumbrado pelo poder quando Abraão entrou e saiu próspero do Egito. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 13, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 1 e 2 diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Louvado seja o nome do Pai. Aqui você pode contemplar que Ló, quando viu o poder, quando ele viu as riquezas, ele quis ser maior do que o seu próprio tio, ficou deslumbrado pelo poder. Aí entra, louvado seja o nome do Senhor, a seta do inimigo no seu coração, querendo usurpar o poder do seu tio Abraão, louvado seja o Senhor, querendo ficar em seu lugar. Aleluia. O maior inimigo, irmãos, louvado seja o nome do Pai, não é o inimigo externo, louvado seja o nome do Senhor. O maior inimigo não é aquele que você pode ver, louvado seja o nome do Pai. Mas o maior inimigo é o inimigo interno. O inimigo interno, irmão, é um inimigo, louvado seja o nome do Senhor, que nós não podemos ver. Não conhecemos. É muito, muito ruim, irmãos, quando uma pessoa de confiança passa para o lado negro da força contrária. Principalmente quando essa pessoa é do teu conhecimento, quando essa pessoa é teu aliado, quando essa pessoa faz parte do teu ministério. Isso acontece muito nas igrejas. Quando alguém que está do nosso lado, faz parte do nosso ministério, foi chamado, que se rebela contra nós, é uma coisa muito ruim, muito triste, porque essa pessoa agora está fazendo parte de uma força maligna, negra do outro lado. Mas assim foi no céu, com o próprio Deus, onde Lúcifer, o anjo de luz, fez uma grande rebelião contra o próprio Deus e quis tomar o lugar de Deus, querendo subir no trono de Deus. Lúcifer fez essa rebelião, conhecida como pecado de rebelião e feitiçaria. Foi assim com Jesus, quando Judas Iscariote, que era um dos discípulos, apóstolos de Jesus, o tesoureiro que andava com a bolsa, Judas, querendo as riquezas, sendo o próprio tesoureiro, vendeu, traiu, entregou Jesus por 30 moedas de prata.
e com um beijo entregou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser crucificado. O inimigo interno, ele é verdadeiramente feroz. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de inimigo interno, espiritualmente falando, Jesus, quando chegou à província dos Gadarenos, saiu ao seu encontro um homem do sepulcro, com espíritos imundos. E Jesus perguntou qual era o seu nome. E ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. Para os romanos, irmãos, uma legião corresponde a 6.000 soldados. Uma legião de soldados romanos corresponderia a 6.000 soldados. Agora, imagine, louvado seja o Senhor, irmão, uma pessoa que Jesus está perguntando, endemoniado, qual é o teu nome? Legião. Agora imagine você, 6.000 demônios dentro do corpo de uma pessoa para ser expulso. Então, irmãos, a guerra interna é muito maior do que a externa. Porque a guerra, louvado seja o nome do Senhor, externa, nós conhecemos basicamente o inimigo. O problema é quando o inimigo está infiltrado internamente no nosso meio, no qual nós não conhecemos, e assim ele, por trás, pelas costas, vem com a faca, vem com a artimanha e nos trai. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi abençoado por Deus, como o próprio Deus tinha prometido. Em Gênesis, capítulo 12, 3, abençoarei os que te abençoares. A promessa de Deus foi chamar Abraão para ser próspero, louvado seja o nome do Senhor. Ló foi abençoado só por estar junto ao lado de Abraão. O rebanho cresceu. E os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. E chega a hora da separação. Louvado seja o nome do Senhor. A pior coisa, irmãos, é quando, louvado seja o Senhor, uma pessoa está no poder e requer o poder, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso precisa trabalhar, para isso precisa buscar, para isso precisa ter graça de Deus. O chamado foi para Abraão e Deus abençoou tanto Abraão como Ló que estava do seu lado. Agora, vejam a atitude de Abraão na hora em que os pastores brigavam entre si. Veja a primeira atitude de Abraão, do homem de Deus. Versículo de número 8 da palavra de Deus, diz assim: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler o 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então essa foi a atitude do homem de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Neste momento, irmãos, em que há separação, eu não posso nem prosseguir com essa mensagem, porque a presença de Deus é grande no meu coração. Porque o inimigo internamente, ele quer derrubar, ele quer maltratar, ele quer destruir, ele vem feroz sobre as nossas vidas. É difícil, irmãos. Nós não estamos lutando com uma pessoa, só com várias. E uma pessoa endemoniada, tem demônios que essa pessoa requer 6.000 demônios para ser expulso, louvado seja o Senhor. Então a guerra é muito grande. Eu não posso continuar neste momento esta pregação a não pedir ao Pai, interceder ao Pai, que Ele venha, louvado seja o nome do Senhor, repreender todo o mal, todo o espírito imundo que se levantar contra a nossa nação. Então nesse momento eu te convido
para você junto comigo unirmos força do bem e lutarmos em favor do nosso país, da nossa nação, de nossas famílias, de nossos filhos. Louvado seja o Senhor, lutar em prol do nosso emprego, da nossa subsistência neste país. Louvado seja o Senhor. Está acontecendo aqui, irmão, morte em massa. Louvado seja o Senhor. Existe aí medicamentos que podem, louvado seja o Senhor, retardar e até curar, mas não permite que seja feito uso desse medicamento, irmãos. É um genocídio em massa, louvado seja o Senhor, que está acontecendo em nosso país e no mundo, e nós temos que orar e interceder pela nossa nação. Vamos orar, porque não consigo continuar. Meu Deus e Pai, eu te peço, ó Pai querido, neste momento, ó Senhor, venha repreender todo o mal, todo o espírito maligno, toda a casta de demônio, ó Deus, que quer, Pai querido, se apoderar deste país, Brasil, Senhor. Abençoa a nação brasileira, repreende todo o mal, joga por terra, Senhor, todo aquele que se levantar, ó Deus, aqueles que estão agora maquinando mal, fazendo trabalho nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, Senhor, trabalho de magia negra, querendo ver o mal deste país. Eu te repreendo, demônio, neste dia. Louvado seja o nome do Senhor, em o nome santo de Jesus. Que prospere os homens de bem, que prospere os políticos de bem, que prospere as pessoas que querem ver o bem deste país, o bem desta família brasileira, o bem da nação, ó Deus. Eu te peço encarecidamente ajuda. Entra agora, Senhor, nesta batalha e contempla, vai, desfaz em tudo, toda amarradura, quebra todas as algemas, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, dá força ao teu filho, presidente da república, para dirigir este país. Ele tem sido levantado como autoridade por ti, ó Deus. Nós temos visto, ó Pai querido, como está sendo feito, Pai querido, e nós não temos dúvida que é o Senhor que tem colocado este homem nesta cadeira para trabalhar em prol da família e do país do Brasil. Abençoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Na hora da separação, você vê a atitude de quem é de Deus e de quem não é de Deus. A atitude de Abraão, louvado seja o nome do Senhor, está aqui. Versículo de número 8. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí a atitude e o pedido. Agora, a pergunta, louvado seja o Senhor, é: de quem é o direito de escolha? De Abraão ou de Ló? A carta branca de Abraão para Ló não tira a sua prerrogativa de escolha, não. O Ló pensava que Deus tinha dividido o poder da chamada de Abraão com ele. O Ló pensava que poderia decidir sem consultar o seu patrão. Abraão poderia dizer: Ló, eu sou teu tio, eu tenho autoridade sobre você. Quem vai escolher, Ló, sou eu. O chamado é meu. Eu só te convidei para vir comigo. A escolha, Ló, é minha. Abraão poderia dizer isso. Mas Abraão falou: se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Ele deu carta branca para Ló, mas a carta pertencia a Abraão, a escolha pertencia a Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia dizer: Ló, quem vai escolher sou eu. A escolha, louvado seja o nome do Senhor, é minha. E o chamado é meu. E se Ló, irmãos, fosse uma pessoa de caráter,
se fosse Ló uma pessoa de bom coração, ele responderia o seguinte: poxa, tio, você é um tio maravilhoso. Eu sou menor mesmo. O patrão é o Senhor. A escolha te pertence. Abraão foi quem recebeu, irmão, a chamada pelo próprio Deus. Então Abraão estava sendo muito humilde, simples, sincero e bondoso para com Ló. Ló não é uma pessoa humilde. Ele vai fazer uma escolha totalmente errada. E as piores coisas, irmãos, vão acontecer na vida de Ló e da sua casa. O direito de escolha era de Abraão, como hoje o direito de escolha de nomear ministro, chefe da Polícia Federal, é do presidente da República. Relembro, irmão, esse fato. Isto está pautado na Lei 13.047 de 2014, no artigo 2, na linha C. Humildemente, o presidente abre mão da sua prerrogativa, abre mão do seu direito para o ministro. E ele não correspondeu. Quando o presidente precisava, ele não abria a mão. Carta branca, irmão, não tira a prerrogativa, não. Carta branca não tira o direito da escolha, não. Veja um exemplo. Se eu te der um cheque em branco, carta branca, e te avisar: olha, irmão, este cheque eu estou te dando em branco, mas eu só tenho um saldo de R$100. Aí você pega o cheque em branco e preenche com R$200. Qual a credibilidade de eu continuar dando carta branca para você? Aí, por um pretexto, faz uma rebelião, dizendo: se ele sair, eu saio. Isto é pecado de rebelião, irmão. Ou o ministro pensava que o poder presidencial seria dividido, que ele teria como ministro um palácio para estar diante. Como ministro da Justiça, irmão, deixou de investigar vários casos. Caso Adélio, na qual o presidente ainda é candidato, sendo um dos mais votados, na frente das pesquisas. Adélio foi lá, deu uma facada, transpassou, querendo tirar a sua vida. Foi preso, apareceu com vários advogados, irmãos, e até hoje não se tem notícia nenhuma. Que absurdo é esse? Nós elegemos um presidente e colocamos um ministro para trabalhar em prol dos interesses da justiça desse país. Hackeamento e vazamento de informações através de celulares, inclusive o seu celular foi hackeado e o presidente o defendeu na hora que ele precisou. Colocou ele debaixo do braço, foi para um estádio de futebol, assistiu a uma partida de futebol com milhares, onde teve o apoio. Caso do porteiro, irmãos, na qual o presidente foi acusado até de ter participado ali em uma morte. Louvado seja o Senhor, se não fosse o seu filho Carlos, que com determinação, coragem agiu, porque a polícia não foi investigar o caso. Se ele não fizesse isso, talvez hoje a verdade não viesse à tona. Atualmente agora, irmão, pessoas apanhando da polícia, guarda municipal prendendo pessoas, crianças amarradas e jogadas em camburão, mulheres jogadas no chão por estarem na orla, mulheres sendo presas, espancadas em praça pública e nada foi feito. É um absurdo.
assim não dá. Assim não dá para ficar com a credibilidade, com a carta branca. A carta branca tem que voltar para o seu dono, porque não está conduzindo conforme, louvado seja o Senhor. Agora, irmão, a atitude de Abraão é diferente da atitude de Ló. A atitude do presidente até agora é diferente, louvado seja o Senhor, da atitude do ministro. Louvado seja o Senhor. Quando, louvado seja o Senhor, Abraão dá o direito de escolha, olhe o olhar de Ló. Versículo, louvado seja o nome do Senhor, de número 10, da palavra de Deus. Verifique o olhar de Ló. Diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ele levantou os olhos e viu as campinas, e viu o interesse. Ah, não, eu vou escolher o melhor caminho. Agora veja a atitude, louvado seja o nome do Senhor, de Abraão. Mas antes eu quero apresentar para você como eram as pessoas da cidade que Ló escolheu. Diz aqui, no 13: ora, eram maus os homens de Sodoma e Gomorra, e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló, louvado seja o Senhor, ele resolveu escolher, louvado seja o Senhor, mesmo ali sabendo que a cidade era mau, que os homens eram maus, ele resolveu ficar com os maus, louvado seja o Senhor. Depois de estar com o maior homem de fé aqui da terra, ele passou para o outro lado negro da situação, sabendo que os homens eram maus, louvado seja o Senhor. Assim foi, louvado seja o Senhor, lutou junto ali para combater a corrupção no país, e agora se aliou com os homens maus, na qual o país estava lutando, se aliou contra a própria esquerda, louvado seja o Senhor, está sendo abraçado e apoiado pelos homens maus desta nação. Mas a atitude de Abraão, o olhar de Abraão, não foi esse não. O olhar de Ló foi um olhar carnal, mas o olhar de Abraão foi diferente, foi um olhar de fé. Louvado seja o Senhor. Olha o olhar de Abraão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então está aí, louvado seja o nome do Senhor, a diferença do olhar carnal, do olhar, louvado seja o nome do Senhor, de fé. Veja que o próprio Deus está dizendo aqui: levanta. Ló levantou por si os seus olhos e olhou para as campinas, dizendo: é lá que eu vou enriquecer, é lá que eu vou desfrutar, é lá que eu vou ser maior do que o meu tio, é lá que eu vou tirar proveito dessa cidade pecaminosa, é lá que eu vou ter, louvado seja o Senhor, tudo que eu preciso para ser maior do que o meu tio. Mas é Deus que está dizendo para Abraão: agora, Abraão, levanta os teus olhos e olha toda essa terra, louvado seja o Senhor. Eu vou dar toda essa terra para você, para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Então esse, irmão, foi o propósito de Deus, louvado seja o Senhor. Apesar, irmão, como eu já falei, apesar de Ló andar com o maior campeão da fé, acabou fazendo a escolha errada. Ele, irmão, só queria as oportunidades de Sodoma e Gomorra. Ele só queria saber das coisas dessa terra e das coisas deste mundo. O olhar dele era um olhar voltado, um olhar carnal, louvado seja o nome do Pai. Mas o olhar de Abraão, irmão, foi um olhar de fé, e Deus o recompensou. Louvado seja o Senhor. Abraão, irmãos, ele aprendeu a viver pela fé e não depende das coisas desta terra. Ló, ele vai perder tudo, louvado seja o nome do Senhor.
Ló, ele vai, louvado seja o Senhor, acabar com a sua vida e com a da sua própria família. No 14 aqui, no versículo 11, diz assim: quando houve guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra com outros reinos. Foi uma guerra de 4 reis contra 5. E Ló está lá. 11 diz assim: e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra durante a guerra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, porque aquele é ainda Abrão, mas a gente sempre chama de Abraão, mas aquele é ainda Abrão. Então, do irmão do filho, e a sua fazenda, e foram-se. Então tomaram tudo, louvado seja o Senhor. Sodoma, Ló estava lá como juiz da terra, fazendeiro, rico. Quando os inimigos viram que ganharam a guerra, saquearam a fazenda, levaram as suas mulheres, os seus filhos, os seus servos cativos de guerra, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja a atitude de Abraão, quando soube, quando alguém foi e falou: Abraão, Ló está preso, teu sobrinho está preso, tomaram tudo que é dele. Agora veja a atitude de Abraão. 16 mesmo aqui, diz aqui no 16. Quando Abraão soube, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as suas mulheres, e o seu povo. Abraão foi e resgatou, louvado seja o nome do Pai. Se você nesse momento está aí, irmão, e precisa de um resgatador da sua vida, louvado seja o Senhor, eu quero que você, louvado seja o Senhor, nesse momento se entregue a Jesus, porque Ele é o resgatador das nossas próprias vidas. Então neste momento, louvado seja o Senhor, nós vamos pedir a Deus para resgatar, te tirar de todo o sofrimento, de toda a solidão. Vamos pedir a Deus para que Deus resgate o nosso país, louvado seja o Senhor, das mãos, louvado seja o Senhor, de malfeitores que querem ver a desgraça, a destruição do nosso país e das nossas famílias, louvado seja o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo, irmão, que nos resgata de todo mal. Na cruz do Calvário, louvado seja o Senhor, Satanás pensou que estava tudo ganho, que a vitória estava concretizada com a sua morte, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o inferno, e nos libertando de uma vez por todas das garras de Satanás. Então neste dia, neste momento, vamos orar a Deus para que Deus seja nosso resgatador, resgatador do nosso país, da nossa nação, das nossas famílias, das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio que nenhum mal chegará em nossa casa, porque nós confiamos em Cristo Jesus. Amado Deus e eterno Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor, este país Brasil, Senhor, os homens que tu tem constituído, Senhor, os homens de bem, ó Pai, toma eles nas tuas santas mãos, Senhor, que os homens de bem se juntem, Pai, ao teu filho presidente, Senhor, e faça um trabalho grandioso, Pai, querido, em prol da pátria brasileira. Nós te pedimos encarecidamente, repreende todo o mal, tudo que se levantar contra a nação brasileira, Deus. Nós te pedimos nesse momento, todo espírito maligno, Senhor, repreende agora, vai de encontro. Se tiver uma pessoa maquinando mal, fazendo trabalho, repreende pelo poder da tua força, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E esse país vai crescer, vai prosperar com o teu filho na presidência, eu creio, em nome de Jesus, porque do jeito que tu tem chamado desde o início, eu não tenho dúvida, e me posiciono como evangélico cristão, louvado seja o nome do Senhor, porque eu confio, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado, louvado seja o Senhor, desde o início destas eleições, louvado seja o nome do Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa abençoar toda a tua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.